Você estaria pronto para apostar seu próprio dinheiro em algo que pode transformar sua conta bancária? Ou esvaziá-la em questão de dias? Mesmo especialistas estão cautelosos, mas a promessa de milhões é tentadora demais para ser ignorada. O primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos chegou fazendo história. Só nas primeiras horas foram negociados mais de 24 milhões de dólares. Analistas já falam em uma possível avalanche de até 8 bilhões em novos aportes, acendendo o sonho de lucros instantâneos e um novo recorde para o preço do XRP. Mas, por trás desse entusiasmo, surge uma dúvida que pode custar caro. Será que estamos diante de uma mina de ouro ou de uma armadilha que pode arruinar seu patrimônio? O próprio The Globe and Mail alerta. A estrutura desse ETF é diferente de tudo que já vimos em cripto, podendo impactar diretamente seu rendimento, para melhor ou para pior. Ignorar os detalhes aqui não significa só perder dinheiro. Pode abalar sua reputação como investidor e desperdiçar meses de dedicação em segundos. No universo cripto, uma informação errada pode custar o respeito e até afastar oportunidades futuras. Por quê, afinal, esse ETF de XRP está gerando tanta polêmica? O que torna ele tão diferente dos ETFs tradicionais e das outras moedas digitais já conhecidas? Vamos analisar agora os detalhes ocultos desse ETF e o que você precisa saber para não cair em armadilhas. Assim, você poderá decidir se vale o risco ou se é melhor ficar de fora. Imagine perder a chance de multiplicar seu patrimônio, ou pior, cair em armadilhas financeiras por não entender o que está realmente por trás do ETF de XRP nos Estados Unidos. O que está em jogo aqui não é só dinheiro. Sua reputação e tempo também podem ser afetados por decisões precipitadas. O que faz do XRP uma moeda digital tão relevante, a ponto de agora ser o centro do primeiro ETF de seu tipo nos Estados Unidos? Será que estamos diante de um verdadeiro divisor de águas no universo cripto? Ou apenas seguindo mais uma onda de hype que pode custar caro? Antes de mergulharmos no impacto desse lançamento, é fundamental entender o que é o XRP e por que ele pode transformar sua relação com o mercado financeiro. Criado pela Ripple, o XRP foi desenhado para facilitar transferências internacionais rápidas e baratas. Não é por acaso que hoje ele ocupa a terceira posição entre as maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, atrás apenas do Bitcoin e do Ethereum. O XRP é visto como a ponte entre bancos tradicionais e o universo cripto, justamente pelo seu uso institucional crescente e pela promessa de liquidez quase instantânea. Ignorar esse papel pode significar perder oportunidades de estar à frente em tendências que mudam o jogo. Mas por que um ETF de cripto, e especificamente o de XRP, é tão importante para você? ETFs, ou fundos de índice negociados em bolsa, são instrumentos financeiros tradicionais que permitem a qualquer investidor comprar uma fatia de um ativo sem adquiri-lo diretamente. No caso dos ETFs de cripto, como o lançado pela parceria Hex Osprey, investidores americanos podem, pela primeira vez, ter exposição direta ao XRP apenas comprando ações desse fundo na bolsa. Segundo a Morningstar, Hex Osprey lança o primeiro ETF Spot de XRP no EUA, um marco que pode mudar quem lucra ou perde no universo das altcoins, abrindo as portas para um novo tipo de participação institucional e varejista. O lançamento desse ETF não só aumentou a liquidez do XRP, como também atraiu uma avalanche de dinheiro. Somente nas primeiras horas, o fundo movimentou mais de 24 milhões de dólares em volume, um número surpreendente para um produto recém-lançado, segundo a DL News. Tudo isso enquanto o preço do XRP se mantém acima de 3 dólares, sustentado por apoios institucionais de peso, como destaca a CoinDesk. Essa combinação de alta demanda, apoio institucional e inovação regulatória é o que alimenta a empolgação e também aumenta os riscos para quem não entende o que está em jogo. Deixar de acompanhar esses movimentos pode custar caro, ganhos expressivos para alguns, perdas devastadoras para outros. Há um detalhe crítico que poucos notam. O ETF de XRP foi estruturado de forma diferente dos ETFs de Bitcoin, trazendo regras e limitações inspiradas no chamado Ato de 1940.
Isso impacta diretamente como o fundo opera e como você, investidor, pode ganhar ou perder dinheiro. Ignorar os fundamentos do XRP e as regras únicas desse ETF pode deixar você vulnerável a armadilhas, surpresas e decisões ruins. Investir sem entender onde está pisando é o caminho mais rápido para perdas financeiras, frustração ou até mesmo danos à sua reputação. Agora que você já sabe o que está em jogo, é hora de ir mais fundo. Será que esse ETF é mesmo tão inovador quanto parece? Ou existem pegadinhas escondidas que podem custar caro? Nos próximos minutos, você vai descobrir os detalhes que realmente importam sobre esse ETF e como evitá-los pode fazer toda a diferença no seu bolso. Vamos analisar o que ninguém está te contando. Nem todo ETF de cripto é igual, e cair nessa armadilha pode custar caro. O XRPR chega com regras que pegam até os mais experientes de surpresa, e entender esses detalhes pode ser a diferença entre lucro e frustração. O grande choque: o ETF de XRP foi registrado sob o Investment Company Act de 1940, uma lei que impõe controles muito mais rígidos do que os ETFs de Bitcoin. Isso significa que o XRPR já nasce com camadas extras de fiscalização sobre liquidez, transparência e composição de carteira, tornando o investimento mais seguro em teoria, mas também mais engessado na prática. Quem entra sem olhar essas regras arrisca travar seu dinheiro em estruturas menos flexíveis. O fundo é obrigado a investir pelo menos 40% do patrimônio em outros ETFs ligados ao XRP, e não apenas no ativo principal. Isso dilui sua exposição ao XRP puro, o que pode limitar ganhos em grandes altas ou suavizar perdas em quedas, mas, principalmente, muda a dinâmica de risco e retorno. Você não está simplesmente comprando o XRP e esperando valorizar. O desempenho do XRPR depende também da performance desses outros fundos, e isso pode ser uma armadilha para quem busca resultados rápidos. A estrutura complexa pode frustrar investidores acostumados com ETFs de Bitcoin, onde o caminho entre o dinheiro investido e o ativo é mais direto. Outro detalhe que pode fazer você perder oportunidades: o limite de concentração e alavancagem. Os novos ETFs de XRP e Dogecoin seguem regras ainda mais rígidas do que os de Bitcoin, o que protege contra oscilações violentas, mas também impede saltos espetaculares de valorização em períodos curtos. Para quem busca adrenalina ou multiplicação rápida, a decepção pode ser grande. No dia do lançamento, o volume foi de 24 milhões de dólares nas primeiras horas, um número que empolga, mas também engana. Especialistas da Bloomberg alertam: volume inicial forte não é garantia de liquidez sustentável. Se o interesse esfriar ou a estrutura limitar negociações, o investidor pode acabar preso em cotas difíceis de vender, perdendo tempo e, pior, dinheiro. O maior perigo aqui é subestimar essas diferenças. Entrar sem estudar pode limitar seus lucros, aumentar riscos de liquidez e travar recursos em algo menos eficiente do que parece. O ETF de XRP não é só mais um ETF de cripto. Ele traz regras novas que podem ser ouro ou armadilha, dependendo do seu perfil e objetivo. Para um investidor brasileiro acostumado com BDRs de ETFs ou fundos locais, ignorar esses detalhes pode custar oportunidades e até gerar prejuízo. Não entender a estrutura significa perder dinheiro ou ficar de fora de ganhos que outros ETFs mais tradicionais proporcionam. Mesmo assim, o XRP inaugura uma nova era e levanta uma questão crucial. Essas regras mais rígidas vão proteger o investidor ou limitar o potencial de valorização do ETF e do próprio XRP no longo prazo? E para quem está no Brasil, será que vale a pena apostar nessa onda ou é melhor observar de longe? Na próxima parte, vamos analisar como essas regras impactam o mercado global e o que muda para quem investe do Brasil. Prepare-se, as consequências podem surpreender até quem já entende de cripto. Você pode estar prestes a ganhar uma fortuna ou perder tudo com a nova onda de ETFs cripto. Ignorar o que está em jogo agora pode custar anos de trabalho e economias inteiras. O lançamento do ETF de XRP nos Estados Unidos já movimentou cerca de 24 milhões de dólares somente nas primeiras horas. Segundo estimativas da Brave New Coin, até 8 bilhões de dólares podem entrar no mercado rapidamente,
o que não apenas eleva o preço do XRP, mas pode disparar uma corrida jamais vista. Quem entender o momento certo pode mudar de patamar financeiro, já quem errar o timing corre o sério risco de ver seus investimentos evaporarem. O XRP segura um suporte técnico fundamental em $2,64. Analistas projetam que, se o otimismo continuar, o ativo pode buscar novas máximas históricas. Porém, esse entusiasmo carrega riscos brutais. Um fluxo tão intenso de dinheiro pode inflar uma bolha pronta para estourar, como vimos em outros ciclos, quando milhares entraram tarde demais e perderam tudo em quedas de poucos dias. Um outro detalhe crucial: a estrutura do ETF de XRP é diferente dos ETFs tradicionais de Bitcoin. Especialistas alertam que as regras mais rígidas podem limitar bastante os ganhos do investidor de varejo. O fundo segue a Lei de 1940, que proíbe certos tipos de alavancagem e restringe a composição da carteira, impactando a performance frente a ETFs cripto mais flexíveis, e quem não entender essas limitações pode sair no prejuízo. Além disso, o sucesso do ETF de XRP já impulsionou o lançamento do ETF de Dogecoin, sugerindo que estamos no início de uma alt-season, um ciclo em que várias altcoins disparam e multiplicam patrimônios em semanas. A dominância do Bitcoin caiu para 57%, mostrando que investidores estão diversificando. Se ETFs de outras altcoins surgirem, podemos ver um fluxo de capitais ainda maior, mas também um aumento explosivo no risco de regulações repentinas e quedas abruptas que podem anular meses de ganhos. Ignorar o cenário macro agora é um erro grave. Mudanças regulatórias, decisões do Fed ou até movimentos inesperados do próprio mercado de ETFs podem inverter tudo em questão de dias, deixando quem está despreparado exposto a perdas devastadoras. Com tudo isso na mesa, como o investidor brasileiro pode agir para buscar oportunidades reais sem cair nas armadilhas que já destruíram fortunas? No próximo bloco, você vai descobrir estratégias práticas para navegar esse novo cenário e proteger seu dinheiro dos riscos ocultos. Não saia daí! Antes de clicar no botão de comprar, pare agora. Um único erro pode te custar meses de lucro ou até travar seu dinheiro quando você mais precisar. Se você não fizer este checklist, pode ficar preso em prejuízos que demoram a cicatrizar. Nada de agir por impulso. O ETF de XRP pode parecer acessível, mas há armadilhas escondidas para quem não faz a lição de casa. Você precisa analisar se o XRPR realmente faz sentido para seu perfil de investidor antes de tomar qualquer decisão. O ETF oferece exposição indireta ao XRP, ou seja, sua rentabilidade pode não acompanhar exatamente o mercado à vista da cripto. O CoinMarketCap alerta: o ETF XRPR traz exposição indireta, riscos de liquidez e estrutura devem ser considerados. Se errar aqui, pode ver seu dinheiro travado em momentos críticos ou perder oportunidades de alta. Verifique a liquidez do ETF. Nas primeiras horas de negociação, o volume foi de aproximadamente 24 milhões de dólares. É um número expressivo, mas pequeno diante do oceano dos criptoativos. Liquidez baixa significa que, em picos de volatilidade, pode ser difícil vender sua posição sem perdas. Compare os custos. Investir via ETF pode envolver taxas de administração, spreads entre compra e venda, e impostos diferentes dos aplicados em exchanges ou corretoras internacionais. Segundo o portal CCN, compare os custos, liquidez e regras do ETF com alternativas como exchanges. Dependendo do seu perfil e apetite por risco, comprar XRP diretamente pode ser mais vantajoso, ou não. Esse ETF segue o chamado 40 Act, que impõe regras mais rígidas do que outros fundos cripto. A Morningstar questiona: regulação de ETFs 40 Act protege ou limita o investidor? Mais segurança pode significar menos flexibilidade e acesso restrito a certas estratégias. Considere alternativas. Além do ETF, você pode investir por exchanges tradicionais, fundos de criptoativos ou comprar XRP diretamente em carteiras digitais. Cada opção traz riscos e benefícios diferentes, e uma escolha errada pode custar caro. O maior perigo é ser seduzido pelo hype e apostar tudo sem entender as regras do jogo. Uma decisão precipitada pode travar seu capital, aumentar custos ocultos ou te tirar de oportunidades melhores.
faça uma análise racional dos riscos antes de avançar. Mas afinal, como separar o hype dos fatos e tomar uma decisão realmente estratégica? No próximo bloco, vamos desvendar os critérios essenciais para avaliar se esse ETF faz sentido para o seu portfólio. Pare e pense. Você prefere arriscar seu dinheiro só porque está todo mundo falando? Ou quer entender o que pode realmente te deixar rico ou te fazer perder tudo? Com o lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos, quem fica só no hype corre o risco de ver oportunidades sumirem enquanto outros faturam alto. Só vence este jogo quem estuda as regras novas antes de colocar cada real na mesa. Logo nas primeiras horas, o ETF de XRP movimentou mais de 24 milhões de dólares, sinal de que a disputa já começou acirrada e quem vacilar pode ficar para trás. Mas cuidado, esse fundo segue regras mais rígidas do Ato de 1940, o que muda como os lucros e riscos aparecem para você. Ignorar isso pode significar ficar preso em armadilhas que não existiam nos ETFs tradicionais de cripto. Enquanto o preço do XRP segura acima de 3 dólares, gigantes institucionais como a CME Group analisam cada passo. O mercado está pronto para despejar bilhões em inovações assim, mas só vai ganhar quem sabe separar oportunidade real de cilada bem disfarçada. No fim, não basta correr, você precisa entender o que está em jogo. A próxima onda de lucros ou prejuízos será de quem tem coragem de estudar e clareza para agir com estratégia. Você está pronto para sair do modo espectador e tomar decisões de verdade? Só assim você vai conseguir surfar a revolução dos ETFs de altcoins sem cair nas armadilhas. No próximo vídeo, você vai descobrir como identificar sinais claros de oportunidades e evitar as pegadinhas escondidas nesses novos ETFs. Não saia daqui sem aprender a proteger e multiplicar seu patrimônio nesse novo cenário.